Manhã, olha, eu tenho uns parentes aqui, viu, Mário? A minha cunhada participa sempre, hoje eu não vi por aí, mas minha cunhada sempre participa, a irmã Valéria Lopes, né? Minha cunhada, Isso. tem minha prima Jaira, que participa aí, Ivonei também é minha prima, viu? Tem minha família está representada aqui na madrugada de oração, viu? Então É vai o um grupo do abraço. neopotismo, né, pastor? É nepotismo. Muito bem, é sempre uma alegria estar com vocês. Muito bem, irmãos. Nós estamos aí no dia do Impacto Esperança, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos sair agora nesse sábado para distribuir os livros, né? E eu queria pedir, Mário, que vocês orem por Nordestina, né? Nordestina é uma cidade que precisa ser alcançada com a mensagem da verdade, né? E temos feito um trabalho aqui ainda pequeno, mas teremos agora no final do ano, em dezembro, está vindo um grupo para cá fazer um Caleb de saúde, inclusive, né? Caleb de saúde Maravilha. aqui em Nordestina. Então peço que os irmãos orem aí por esse Caleb de saúde, tá bom? Para que nós possamos alcançar muitas pessoas aqui e a igreja possa crescer também em número, né? Nós somos um grupo de 9 Amém. membros apenas aqui e temos umas 7, 8 pessoas que frequentam sempre conosco. Então, orem por nós. Muito bem, mas vamos lá, sem mais delongas, aqui nosso tempo está Correndo, né? rapidamente voando, né? Vamos abrir a Bíblia, a gente vai começar com o texto bíblico de Efésios, capítulo 6, né? O tema de hoje, o capítulo 30 do livro Ciência do Bom Viver, fala sobre a mãe, né? A mãe, que figura, né? Que figura importante na nossa vida, né? Eu sou um homem abençoado, viu? Porque eu tive a oportunidade ao longo da minha vida de ter mais de uma mãe, viu, Mário? Eu tenho a mãe, a irmã Raimunda, que é aí de Camaçari, mora aí no Jardim Limoeiro, né? E frequenta a igreja do Jardim Limoeiro quando pode, porque ela nem sempre pode, porque cuida da mãe dela, da minha vovó, que está com 101 anos, fez agora dia 7 de outubro, 101 anos, Amém. a dona Anatilde, né? Que é minha outra mãe. Então, eu estou dizendo que eu sou um homem abençoado, porque eu tenho mais de uma mãe, né? E fora as mães que me adotaram aí ao longo dessa jornada aí, na igreja, a irmã Julieta aí, que é a mãe de M, né? Que é uma figura, né? Que a gente tem uma consideração muito grande. Então, assim, a gente tem tido muitas mães aí que nos adotam. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos lá para o texto de Efésios 6, 2 e 3. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, realmente, a mãe, ela tem um papel muito importante, né? É a figura que nós, assim, mais... aqueles que conscientes da sua importância, né? A figura que a gente mais se apega, é aquela que a gente mais recorre, e aquela porque a gente tem maior consideração, né? É a nossa mãe. Às vezes até o pai fica meio de lado, o pai às vezes não dá aquela, mas a mãe, como diz a história, mãe é mãe, elas costumam dizer isso, né? Ó, meu filho, mãe é mãe, né? Então, realmente, a mãe é muito importante. E o livro nos traz aqui as responsabilidades, né? Não fala tanto da preocupação em exaltar a mãe, mas o livro nos traz aqui a preocupação que as pessoas devem ter com essa responsabilidade. Infelizmente, se mudou muito o conceito a respeito de mãe ao longo do tempo, né? Se você vai para a Bíblia, você vai perceber que ser mãe era uma coisa sagrada e uma coisa considerada como essencial. Uma mulher, quando ela não conseguia conceber, quando ela não conseguia ser mãe, isso era um motivo de tristeza. Era considerado até uma maldição quando uma mulher não conseguia gerar filhos. Nós temos exemplo de mulheres que sofriam, que choravam. Você tem o caso de Ana, você tem o caso de Raquel, que choravam porque não concebiam. Você tem o caso de Sara. Então, você tem mulheres na Bíblia que ficavam naquela situação desesperada porque não conseguiam conceber. Então, ser mãe é um grande privilégio. Essa é uma obra importantíssima, talvez a mais importante dada aos seres humanos, seja ser mãe. Infelizmente, isso mudou muito e hoje muitas mulheres já não querem ser mães. Muitas mulheres já não têm mais esse desejo de gerar filhos, de criar filhos. Mas o livro começa dizendo, há um ditado bem conhecido entre nós, né? Filho de peixe é peixinho. E o primeiro parágrafo desse capítulo diz assim:
O que são os pais, em grande parte, hão de ser os filhos. As condições físicas dos pais, suas disposições e apetites, suas tendências morais e mentais são, em maior ou menor grau, reproduzidas em seus filhos. Então, os filhos serão, geralmente, um reflexo daquilo que são os seus pais. Portanto, quanto mais, ela diz assim, quanto mais nobres objetivos, mais elevados os dotes mentais, isso vai passar, vai ser uma influência na vida dos filhos. E os pais, eles são responsáveis por moldar, né, a sociedade e erguer as gerações futuras através dos filhos que eles têm trazido e que têm deixado para o mundo. Então, os pais precisam compreender a sua responsabilidade, né? Não é fácil, nós temos uma grande responsabilidade. Eu lembro que eu li um livro e o autor dizia, eu não lembro o nome do livro agora, mas ele dizia assim que muitas vezes nos preocupamos com o mundo que estamos deixando para os nossos filhos, né? Ah, que tipo de mundo estamos deixando para os nossos filhos? E ele diz assim, a nossa preocupação deveria ser que filhos nós estamos deixando para este mundo, né? Que tipo de filhos estamos deixando para esse mundo? Essa deveria ser a nossa preocupação, porque isso nós podemos trabalhar, né? Essa é a nossa responsabilidade, preparar meninos e meninas, homens e mulheres, para que possam trazer benefício para a sociedade, para o mundo, e nós, como cristãos, para a igreja, para o reino de Deus. Que tipo de filhos nós estamos deixando? E a partir daí nós vemos o conselho da irmã White, da preocupação com as influências que as mães vão exercer nesses filhos, né? Os pais devem lembrar que os filhos hão de enfrentar essas tentações. Mesmo antes do nascimento da criança, deve começar o preparo que a habilitará a combater com êxito na luta contra o mal. Então, nós devemos nos preocupar, e as mães principalmente, aquelas que ainda conceberão, né? Porque aqui muitas mães que estão no grupo aqui, com certeza, muitas aí os filhos já estão adultos, né? Já não a influência pré-natal ela acontece, mas essas mães já não podem fazer isso. Mas aquelas que estão no, aqueles que participam do grupo, né, que ainda são jovens e que gerarão filhos, devem estar preocupados com as influências pré-natais, com a influência que vai acontecer no filho antes que ele nasça, antes do nascimento. A irmã White diz aqui, deve começar o preparo que vai habilitar essas crianças a combaterem com êxito na luta contra o mal. Irmãos, nossos filhos nascem dentro de um grande conflito, dentro de um grande conflito. E é responsabilidade da mãe prover para o filho toda a ferramenta, todo o recurso que ele possa ter para enfrentar essa batalha que ele vai ter, não é, diante dele quando ele vier ao mundo. Então, as mães têm grande responsabilidade, tanto do aspecto físico, moral e espiritual, para que os filhos possam ter as ferramentas necessárias para enfrentar as batalhas que virão. E é interessante, ela cita alguns exemplos de mães que foram tão importantes na história bíblica, né? Começando com Joquebede, que foi a mãe de Moisés. Quão importante foi o papel de Joquebede. Veja, havia um decreto do faraó para que as crianças fossem mortas, mas Joquebede teve o cuidado de guardar Moisés, de preservá-lo com vida, né? E certamente inspirada por Deus, colocá-lo naquele cesto de junco, né? E ele foi achado pela filha de Faraó. Mas veja, na sua sabedoria, Deus foi conduzindo também no seu poder, né? De forma que o filho Moisés foi tirado das águas e foi levado de volta para os braços de sua mãe. E eu acho uma coisa interessante nessa história de Moisés, é que Joquebede teve aproximadamente 12 anos para preparar Moisés, né? Porque ele foi preparado até chegar à juvenilidade e então foi levado de volta para o palácio de Faraó. Mas nós vemos a influência de Joquebede foi tão forte na vida de Moisés, os ensinos espirituais que Moisés recebeu de sua mãe foram tão importantes que depois de adulto, quando ele teve que tomar uma decisão, que fazer uma escolha entre ser o herdeiro do trono do Egito, o maior império da época, né? O império, a potência da época, quando ele teve que tomar uma decisão entre ser o sucessor do faraó do Egito e ficar com o seu povo, com o povo de Deus, Moisés escolheu ficar com o povo de Deus. Então veja a influência que essa mãe teve na vida de Moisés. Ela também cita o caso de Ana, a mãe de Samuel,
que ainda muito novo foi levado para o templo, ela dedicou este filho. Então, desde o ventre, né, Samuel já foi dedicado a Deus. Ana orou, né, de maneira intensa por Samuel e realmente o retribuiu ao Senhor, levou de volta para Deus, se tornou um grande líder, né, de Israel, que estabeleceu escolas de profetas, né, foi um sacerdote. Então, veja como foi importante na vida de Samuel o exemplo e a influência de sua mãe Ana. Outro exemplo que ela cita é o de Isabel, que foi a mãe de João Batista, prima de Maria. Né? Isabel também teve um papel importantíssimo, porque ela foi a mãe do precursor de Cristo. Então veja quanta importância no papel da mãe. Né? Então é importante que a mãe ela tenha cuidado. E há uma outra citação aqui, onde a irmã White diz assim: é nos ensinado nas escrituras o cuidado que a mãe deve, com que a mãe deve vigiar seus hábitos de vida. Então, os hábitos de vida da mãe certamente serão uma influência muito forte, muito grande na vida dos seus filhos. Por isso a importância de nós aqui, né, estamos estudando o livro Ciência do Bom Viver, de estarmos moldando, já colocando os nossos hábitos em harmonia com a vontade de Deus. Todas essas mulheres receberam orientações, não é? E é interessante porque nós temos também, quando Deus chama Sansão, né, quando Sansão nasce, as orientações que são dadas à mãe de Sansão, ali com respeito aos cuidados que ela deveria ter com a sua dieta, não deveria tomar bebida forte, comer coisa imunda. Você tem ali no em Juízes 13 essa história de Sansão. E as orientações que foram dadas por um anjo, diretamente à mãe de Sansão. E depois, dada também na presença do esposo. Ela chama o esposo e o anjo repete as orientações com respeito àquela criança. Então, desde a gravidez, já deveria a mãe estar se cuidando, se preocupando com hábitos saudáveis para que a criança pudesse, então, nascer com saúde, não é? Com vigor, tanto físico como moral. Não é? Então, a felicidade da criança será afetada pelos hábitos da mãe. Seus apetites e paixões devem ser regidos por princípios. Né? Se antes do nascimento de seu filho ela é condescendente consigo mesma, egoísta, impaciente e exigente, esses traços se refletirão na disposição da criança, diz a irmã White. Mas se a mãe se firma sem reservas nos retos princípios, se é temperante e abnegada, bondosa, amável, esquecida de si mesma, ela pode transmitir ao filho os mesmos traços de caráter. Então, cabe uma reflexão por cada mãe, né, cada mulher que se propõe a ser mãe, de perceber que a sua natureza, a sua disposição de espírito, isso tudo influenciará, sem dúvida, os seus filhos. Eu lembro que estava ouvindo um comentário num encontro que tivemos recentemente sobre família, com a doutora Isabel, aquela terapeuta adventista lá de Petrolina, né? E uma mãe falando de uma filha adolescente dominadora, ditadora dentro de casa, cheia de autoridade. E ela disse assim: essa adolescente não se tornou adolescente assim. Ela já veio de criança assim, mas a mãe tem grande responsabilidade por essa disposição de espírito dessa menina. Foi a mãe quem fomentou isso na vida da sua filha. E hoje ela está colhendo o fruto dessa negligência que ela cometeu lá na infância da criança. Então, a mãe exerce realmente uma influência muito grande. Uma outra coisa que ela chama a atenção aqui é com o cuidado que devemos ter com a mãe no período da gestação. Então, aí nós maridos, né, os pais, aí devem ter esse cuidado. Ela diz assim: as necessidades físicas da mãe não devem de modo algum ser negligenciadas. Dela dependem duas vidas e seus desejos devem ser bondosamente considerados, supridas generosamente suas necessidades. Mas nesse tempo, mais que em qualquer outro, tanto o regime alimentar como em tudo mais, deve evitar qualquer coisa que possa enfraquecer-lhe o vigor físico ou mental. Pelo próprio mandamento de Deus, ela se encontra na mais solene obrigação de exercer domínio sobre si mesma. E ela chama a atenção dessa questão de querer satisfazer todo o desejo, né? Aí existe aquela tradição, né, que desejo de grávida não pode ser negado, né, Mário?
senão vai ter 3 sol, né? E tá aquela coisa, aquele povo cria essas crendices aí. E algumas mulheres tomam posse disso aí para satisfazer todo tipo de desejo que não é bom para a saúde. E a irmã White está chamando a atenção disso, que as necessidades devem ser satisfeitas, mas que ela deve ser muito temperante, ter muito cuidado com aquilo que ela vai ingerir, principalmente nesse período. Né? Em lugar de gastar suas preciosas energias em excessivo labor, seus cuidados e encargos devem ser diminuídos. Então, cabe a nós, né, os pais, fazer com que a vida da mãe, nesse período em que ela está gestando, né, seja uma vida mais leve, mais tranquila, sem muitas preocupações. Por quê? Porque todas as coisas que acontecem na vida da mãe vão influenciar fortemente o filho. Né? Vão agir sobre a vida da criança que está sendo gerada. Então, nós devemos ter cuidado. Cabe a nós também fazer a nossa parte. Né? Ela até cita aqui que nós devemos ter o cuidado de Jacó. Lembra de Jacó quando estava voltando para Canaã com a sua família, né? Que Esaú estava vindo ao seu encontro e ele mandou os rebanhos na frente, os empregados na frente. Ele disse: não, eu vou seguindo aqui o passo das mulheres e das crianças, não é? Eu vou devagarzinho, na medida que elas podem andar. Então, também nós devemos ter esse cuidado de guiar pouco a pouco, conforme o passo da família, das crianças e da esposa. Na cansativa estrada da vida, que o esposo e pai guiem pouco a pouco, segundo a resistência de sua companheira de jornada, em meio da ansiosa precipitação do mundo em busca de riqueza e poder. Aprenda a deter seus passos, a confortar e prestar apoio àquela que foi convidada para caminhar ao seu lado. Né? Então, nós devemos compreender a grande responsabilidade e o peso que existe naquela que está gerando uma vida no seu ventre. Né? Então, cabe ao homem fazer com que esse período, né, eu acho que em todo o tempo, nós como esposos, conscientes, cristãos, que temos conhecimento da palavra de Deus, devemos tornar a vida da nossa esposa o mais agradável possível. Né? Fazer com que seja uma vida feliz, né? Ser amável no trato com elas, compreensivo, carinhoso, para que elas se sintam realmente apoiadas, né? Que elas tenham no esposo o protetor, o mantenedor, o provedor, né, das suas necessidades, aquele com quem ela pode contar, aquele ao lado de quem ela se sinta segura, amparada, acolhida. Né? Então, essa é a nossa responsabilidade. Ele diz aqui: ajude o marido, a esposa, mediante a simpatia e constante afeto. Eu gostei da palavra constante, não é? Porque a gente geralmente, quando está no namoro, né, Mário? É aquela coisa, né? Cheirinho para cá, beijinho para lá, abraço, não sei o quê. E depois que casa, muita gente, ó, esquece disso, né? Eu sempre digo, quando faço as palestras nos encontros de casado, digo: olha, eu continuo 30 anos, vou fazer agora final do ano de casado, viu? Vou fazer 30 anos de casado, mas continuo na mesma tocada, né? É cheirinho para cá, beijinho para lá, meu amor, e te amo todo dia praticamente, né? Carinho, afeto, conservando a minha esposa ali sempre feliz, né? Sempre alegre, porque esse é o nosso papel. Afinal de contas, nos casamos para tornar a nossa companheira feliz. Esse deve ser o objetivo da nossa vida, né? Fazer com que ela seja uma mulher feliz e realizada, ok? Sua bondade e amorável cortesia serão para ela uma preciosa animação, e a felicidade que ele comunica lhe trará paz e alegria ao próprio coração. Nós precisamos entender, o marido precisa entender, que não há felicidade para ele se a esposa não é feliz. A nossa felicidade está atrelada à felicidade da nossa esposa. Então, se nós queremos ser felizes, o que é que devemos fazer? Tornar a nossa esposa feliz. Se você tem uma mulher feliz em casa, você também vai ser feliz. É você que é o beneficiado quando você beneficia os outros, né? Olha, o esposo, ela diz aqui, olha, o esposo e pai retraído, egoísta, despótico, não somente é infeliz, como lança sombras sobre todos que cercam em casa, os que o cercam em casa. Ele há de colher o resultado, vendo a esposa desalentada e doentia e os filhos manchados pelos desagradáveis traços de seu próprio caráter. Além de prejudicar a esposa, prejudica a si mesmo e os filhos, porque se torna uma influência nefasta na vida desses filhos, que vão também formar lares infelizes. Então, cabe a nós realmente atentar para estas coisas, né? Nós precisamos fazer o nosso papel, ok? Ela diz mais aqui, olha: grande é a responsabilidade posta sobre pais e mães,
e a honra a eles conferida nesse fato de que devem ocupar o lugar de Deus para com os filhos. Irmãos, essa é uma grande responsabilidade, irmãos. O primeiro Deus que o filho conhece é seu pai e sua mãe. Né? A primeira imagem de Deus que os filhos têm é dos seus pais. Então, nós temos uma grande responsabilidade de representar devidamente a Deus diante dos nossos filhos. Ok? Lembremos sempre, os filhos não são nossos. Deus nos colocou nas mãos para que cuidássemos deles e que os preparássemos não apenas para esta vida, mas Deus nos deu a responsabilidade de preparar filhos para a eternidade. E essa responsabilidade pesa sobre pais e mães. É verdade que muitas vezes nós, homens, nos omitimos da responsabilidade de educar os filhos e transferimos toda a responsabilidade para a esposa. Mas eu quero chamar a atenção para os pais presentes aqui. A responsabilidade da educação dos filhos não é só da mãe. É claro que a mãe, pelos laços que a própria natureza traz, elas têm uma intimidade maior, uma aproximação maior com os filhos. Não resta dúvida que o vínculo entre filho e mãe é muito maior. Ele é tão forte que ele é usado até na Bíblia como um exemplo, né? Quando Deus diz assim, olha, pode acaso a mulher esquecer do filho que gerou no seu ventre, né? Mas ainda que ela se esqueça, todavia eu não me esquecerei de ti. O pastor Edson perguntou se todos estão ouvindo. Mário, estão me ouvindo bem? Né? Pronto, ok. Pastor Edson, todo mundo está ouvindo, né? Então, se há algum problema, deve ser no seu aparelho aí, tá certo? Todos estão ouvindo. Então, queridos, a responsabilidade é dos dois, pai e mãe. É claro que a mãe, por passar mais tempo com os filhos, por ter essa ligação, né, de ter gerado o filho no seu ventre, lógico que terá uma ligação mais forte com os filhos. Mas a responsabilidade é dos dois. Olha o que diz a irmã White: nos filhos confiados aos seus cuidados, tem cada mãe um sagrado encargo de Deus. Toma este filho, esta filha, diz ele, educa-o para mim, forma-lhe um caráter polido como um palácio, a fim de que brilhe nas cortes do Senhor para sempre. Olha a responsabilidade, preparar filhos com um caráter polido como um palácio, para que eles brilhem para sempre. Não é? Para sempre nas cortes do Senhor. Então nós estamos preparando filhos para a eternidade. E a última parte desse capítulo fala sobre a apreciação que nós não damos e que muitas vezes a própria mãe não dá. Eu me lembro que quando, há algum tempo atrás, a gente tratando sobre essa questão das mulheres, muita gente não acha que ser mãe é uma atribuição. Eu lembro que eu li uma descrição de uma entrevista de emprego e alguém perguntando qual eram as habilidades dessa mulher. Essa mulher era mãe, ela não tinha formação em nenhuma área. E aí, quando ela foi fazer o seu currículo, então ela não foi aprovada naquele emprego porque ela só era mãe do lar. Depois, ela elaborou um currículo, não é, falando de todas as experiências que ela vive dentro do contexto da função de uma mãe, da responsabilidade de uma mãe, né? E foi aprovada no emprego, porque realmente uma mãe ela é especialista em várias áreas da vida, não é? Em várias áreas. Então ela colocou lá no currículo, lá, né? É psicopedagoga, não sei o quê, papapá, porque de fato a mãe é tudo isso, não é? Ela tem que ocupar todas essas áreas. Então veja, muita gente não dá valor, inclusive quando, principalmente nos meios, no nosso meio de liderança, né, de igreja, quando tem uma mulher, uma esposa de pastor, vou falar um caso nosso, assim, uma esposa de pastor que não fez psicologia, não fez medicina, não fez qualquer uma faculdade, que ela se dedicou ao lar, cuidar da família, cuidar dos filhos, muita gente, até ela mesma, se sente assim inferior àquelas que estudaram, que têm uma graduação, a pós-graduação, mestrado, doutorado, essas coisas. Muitas mulheres se sentem diminuídas por não terem uma graduação formal, não ter feito uma faculdade. Mas vejam, queridos, muitas dessas mulheres que não ocuparam os bancos de uma faculdade, elas são formadas na escola da vida e elas tiveram um papel extraordinário na formação de seus filhos, do caráter dos seus filhos. Algumas mulheres optaram, e é interessante que alguns acham que isso é um pecado até, né? A mulher optar por ser mãe, esposa e mãe. Algumas mulheres optaram por serem esposas e mães, cuidarem da família, cuidarem do marido.
Mas tem gente que não aceita isso, acha que a mulher tem por obrigação de ter uma formação, não é? Uma faculdade, uma coisa. Há mulheres que optaram por essa linha de se cuidarem da família. Eu já parabenizei algumas irmãs que eram empregadas, que tinham seu emprego, e que quando os filhos nasceram, elas pediram demissão do emprego para cuidar dos filhos. Eu já parabenizei e abracei algumas dessas irmãs, porque é preciso coragem para abrir mão de um salário, de uma posição, de um status, a fim de assumir a responsabilidade maior. Porque a obra de uma mãe é insubstituível, irmãos. Ninguém substitui mãe. Olha, o funcionário é substituído, até o marido substituído. Agora, mãe, não. Mãe, ninguém substitui. Mãe só existe uma, não é? Lembra que a gente disse, mãe só existe uma. Ninguém substitui mãe. Papel de mãe é mãe que tem que desempenhar. Ninguém pode substituir esse papel. Então, nós precisamos entender isso. E olha o que a irmã White diz para aquelas que às vezes se sentem diminuídas porque escolheram ser mães. Ela diz assim: anjos do céu observam a mãe, fatigada de cuidados, notando suas responsabilidades dia a dia. Seu nome pode não ser ouvido no mundo. Acha-se, porém, escrito no livro da vida do Cordeiro. Olha que coisa. Existe um Deus em cima no céu, e a luz e glória de seu trono repousam sobre a fiel mãe, enquanto ela se esforça por educar os filhos para resistirem à influência do mal. Olha, irmãos, atentem para o que a irmã White diz aqui. Nenhuma outra obra pode se comparar à sua em importância. Irmã, mamãe, não se sinta diminuída, não se sinta pequena. A irmã White diz, não há nenhuma outra obra que possa se comparar à obra de uma mãe. Ela não tem como artista de pintar na tela uma bela forma, nem como escultor de cinzelá-la no mármore. Não tem como escritor de expressar um nobre pensamento em eloquentes palavras, nem como músico de exprimir em melodia um belo sentimento. Cumpre-lhe, com o auxílio divino, gravar na alma humana a imagem de Deus. Eu acho esse texto aqui fantástico. Fantástico. É responsabilidade da mãe. Atenção, mamães. É responsabilidade da mãe. Gravar na alma humana, na alma do teu filho, a imagem de Deus. Não há obra mais importante do que essa. Por isso, aproveitando o ensejo, hoje não é dia das mães, mas eu quero felicitar cada mãe aqui desse grupo. Você é uma heroína, você é uma bênção. Deus colocou você neste mundo com a mais importante missão, preparar filhos para a eternidade. Portanto, se sinta privilegiada. É um grande privilégio. A irmã White diz também, se não me falha a memória, no livro O Lar Adventista, o maior privilégio concedido por Deus ao ser humano foi ser mãe. Então, Mário, nós não temos esse privilégio, não é? Nós não temos esse privilégio, não tivemos esse privilégio. O maior privilégio, pastor Edson, não foi ser pastor. A irmã White disse que o maior privilégio concedido ao ser humano foi ser mãe, ok? Foi ser mãe. Portanto, não se sinta diminuída. E eu queria finalizar com a última parte do livro, do capítulo, que diz assim, que ela conservará os olhos fixos em Cristo, a fim de que sua vida diária, no humilde curso dos cuidados e deveres, seja um verdadeiro reflexo da única vida verdadeira, ou seja, seja um reflexo da vida de Cristo. A mãe deve conservar os seus olhos fixos em Cristo, para que na sua vida diária, para que no curso dos seus deveres, ela seja um reflexo do Cristo a quem ela serve. E que ela possa imprimir a imagem desse Cristo na vida de cada filho, de cada filha que foi colocada sob seus cuidados. Portanto, Deus abençoe cada mamãe que está aqui. E Deus nos abençoe para que possamos considerar essa responsabilidade, aliviar os seus fardos e ser companheiros e parceiros nessa responsabilidade de preparar os nossos filhos para a eternidade. E nós que ainda temos o privilégio de ter as nossas mães conosco, que nós possamos honrá-las, como diz o texto com o qual iniciamos, né? Fazendo com que a sua vida seja uma vida de alegria, principalmente essas que já estão uma certa idade. A minha mamãe já está passando dos 80, né? Então, que nós possamos tornar a vida dessas mães uma alegria, que os seus dias que ela ainda tiver nessa terra sejam dias de prazer,
conosco, né, de alegria em serem as nossas mamães e que nós possamos honrá-las, também honrar aquelas que estão ao nosso lado. Que Deus assim nos abençoe e que nós possamos fazer o possível para tornar a vida das nossas mães uma vida melhor. Esse é o nosso apelo e o nosso desejo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, pastorzão. Deus seja louvado. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Amém. Nossa, tremenda, pastor. Eu estava aqui ouvindo e atento, me lembrando de algumas situações. A irmã Raimunda teve aqui sábado, pastor, na igreja, e quem pregou foi Joana, viu? Joana, a nossa irmã Joana. Sim. E ela se emocionou muito, a irmã Raimunda chorou bastante, porque Joana e Simone cresceram juntas, né? Praticamente. Exato. E aí ela sentiu saudade, a igreja não podia abraçá-la, né? Você sabe que a gente está naquela situação do... E todo mundo querendo pegar a irmã Raimunda para dar um abraço, mas como é que faz? Ninguém conseguia. E foi um chororô dali, chororô daqui, uma bênção. Mas é isso mesmo, pastor, uma mensagem muito maravilhosa. Quando o senhor falou, pastor, da questão do desejo da gravidez, eu achava tudo isso assim, uma frescura, né? Desculpa a expressão. Mas existem algumas mães que são realmente... Por exemplo, a Cristiana, nos primeiros meses de gravidez dela, ela passou pelo menos uns 4 dias só pedindo cana. E aí eu saí um dia, fui atrás de cana, né? Procurar na cidade, lá em Sergipe. Nós estávamos na cidade de Tomar do Jeru. E eu saí atrás da cidade ali, procurando na cidade de cana, e não achei, né? Aí, deixar para lá. Aí ela passou mais 2 dias pedindo cana. Eu tive que ir numa outra cidade. Eu fui na cidade de Umbaúba. Ainda bem que era cana, né? Amigo, eu achei a cana, expliquei para a mulher qual era a situação, ela me deu praticamente de graça a cana, levei para a Cris. Pastor, pode acreditar, ela só chupou um gonol assim, ó. Ela chupou um pedaço da cana, começou a vomitar, enjoar, tira isso daqui. Amigo, eu me chateei, viu? Eu me chateei, pastor. Eu saí da cidade para outra, atrás de cana, ela chupou a cana, só chupou um. E enjoou, gritou, foi uma agonia. Agora me pergunte qual é a fruta que Mariana mais gosta. Cana. Vai entender um negócio desse. Muito bem. Pastor, muito obrigado, pastor Robson. As mães têm papel. A minha mamãe também está com 84 anos, né? Fez agora em julho 84 anos, uma bênção. Eu fico muito grato quando eu ouço uma mensagem dessa, assim, me dá vontade de abraçar minha velha novamente e tal. Mas muito obrigado, amém, pastor Edson, pastor Robson. Um abraço ao pastor Edson que está aqui conosco. Hoje é o aniversário da irmã Anitta, viu, pastor? Na sua oração aí, interceda aí pela irmã Anitta, ok? Amém. Eu já tenho em mãos aqui, pastor, a relação dos intercessores para o dia de hoje, tá bom? Pronto. Assim que terminar a live, eu vou colocar ali no grupo e fiquem atentos, porque seu nome pode estar ali na relação. Vamos louvar o nosso Deus e logo depois o pastor tem as considerações de oração final. Amém. Queremos te pedir, Senhor, teu poder, só há meio de vencer, teu poder, que vem lá do alto, teu poder, pra vencer o mal,
poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal. Em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder, concede o teu poder. Amém, amém, amém. Deus seja louvado. Lembre-se sempre, queridos irmãos, eu oro por você, você ora por mim, e o nosso Deus, ele age por todos nós. Logo mais, depois aqui a live, teremos o nosso encontro ali com o pastor Edson Louro, para o projeto ID. Pastor Robson, suas considerações e a oração final, meu querido. Ô, Mário, a irmã Angélica está com a mão levantada aí, né? A mão virtual aí. Ela, acho que ela Isso. quer falar alguma coisa para o grupo, que ela está aqui, aparecendo aqui no meu, aqui, a mão da irmã Angélica. Libera aí o Pronto, microfone da irmã Angélica. Angélica para ver o que é que ela quer Angélica, falar. pode porque- abrir seu microfone. Solta o verbo aí, minha irmã. Ela está em Aracaju, viu, pastor? Na beira da praia. Olha aí, que beleza. Irmã Angélica? Será que já saiu mais? Oi, Tava com a mão Robson, levantada. bom dia. Pronto, bom Bom dia. dia. Eu não ouvi o que você Pode falou. Não, que você Pode estava com falar, a mão Angélica. levantada aqui, a mão virtual estava levantada aí, por isso que eu falei. Às vezes está precisando falar Não, alguma não. coisa importante. Ah, então foi sem querer. Foi sem Ela querer, deve, então. ela deve ter cochilado, pastor. Nada disso, ouvi a mensagem toda. E uma bênção de mensagem. Louvado seja Deus. Muito bem, irmãos. Então vamos. Queremos agradecer, não é, por mais essa oportunidade. Eu quero pedir desculpas aí, viu, a nossa equipe aí e também a todos vocês, porque na verdade eu deixei Mário na mão e o pessoal na mão, porque essa semana era eu que tinha que ficar no suporte. Não é? Eu que estava responsável por ficar no suporte essa semana, e aí ainda bem que vocês me suportaram, né? Essa falta minha. Então me perdoe aí, aconteceram alguns fatores e eu acabei furando aí na minha responsabilidade. Mas Deus tem sempre provido gente para, no momento certo, né, trazer a mensagem certa também para a gente. Deus seja louvado. Mas agradeço aí pelo apoio, né, da turma aí e pelas orações. Continue orando por nós. E eu queria pedir de maneira especial que vocês orem por esse projeto missionário que vamos ter agora no final do ano aqui em Nordestina, tá certo? Então orem por nós aí. Muito bem, queridos, vamos orar agradecendo a Deus e daqui a pouco nós estamos no ID aí com o pastor Edson, né? Nesse momento de testemunho que é uma bênção. Vamos orar. Pai querido, nós louvamos o teu nome, agradecidos por mais um encontro na madrugada, Senhor, por essa oportunidade de buscarmos o poder do teu Espírito Santo e clamarmos pelo derramamento da chuva serôdia sobre a tua igreja, nos preparando para terminar a obra e ver Jesus voltar. Te agradecemos pela maneira como tem nos conduzido até aqui. Colocamos em tuas mãos os pedidos que têm sido expostos aí no varal, no nosso grupo, Senhor. Toma em tuas mãos cada um deles, Senhor, e atende conforme a tua santa e boa vontade. É em nome de Jesus, Senhor, que nós comparecemos diante do teu altar para clamar ao Senhor que tenha misericórdia de nós. De maneira especial, como falamos das nossas mamães, falamos da importância da mãe, da responsabilidade da mãe nesta manhã. Nós queremos te pedir a tua bênção sobre cada mãe que participa conosco aqui neste encontro. E também, Senhor, queremos te pedir sobre cada mãe, a tua bênção sobre cada mãe representada pelos filhos aqui neste encontro da madrugada. Abençoe as nossas mamães, tome em tuas mãos, ó Deus, cuida carinhosamente delas, como sempre tem feito, e nos ajude também, como filhos, como esposos, como companheiros, a aliviarmos os seus fardos e a contribuirmos também para a formação do caráter dos nossos filhos, para que o teu nome seja honrado na vida deles, para que eles brilhem, Senhor, nas tuas cortes para sempre. Fica conosco, abençoa-nos neste dia do Impacto Esperança, nos use para levar a tua mensagem através da página impressa, a maior esperança vamos levar, que é a esperança da volta de Jesus, que sejamos instrumentos para a salvação de muitas pessoas nesse dia. Toma-nos em tuas mãos e usa-nos conforme a tua vontade, para a tua glória e o teu louvor, é a nossa oração nesta manhã. E nós a fazemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém.
Amém. Pastorzão, muito obrigado. O nosso Impacto de Esperança hoje aqui, pastor, vai ser lá no Santo Antônio, viu? Ainda não tem a presença adventista. Nós vamos Amém. pegar toda a igreja, vamos invadir aquele lugar ali. Não vai Amém. ficar uma casa que não receba a nossa literatura. Louvado seja Deus. Deus Grande abraço a abençoe todos, um ótimo dia, um ótimo Bom sábado. dia. Pastor Edson, a Bom gente se sábado. vê já já. Fiquem todos na paz. Pastor, dá um abraço aí na esposa, viu? Obrigado. Fiquem todos com Deus. Até Ótimo mais. dia, queridos. Bom A gente se sábado vê para já todos. já. Deus abençoe. Abraço. Amém. Tchau.